Então, continuando, os elementos do enquadrinhamento, nós passaremos agora para as linhas de movimento. Nós vimos o quadrinho como o primeiro elemento do enquadrinhamento, os elementos que estão dispostos e dentro do quadrinho. As linhas de movimento, elas também caracterizam algo que está presente no quadrinho, nas histórias em quadrinhos, que é a ideia de movimento. Então, as linhas de movimento, elas vão trazer para o desenho fixo, né, o quadro a quadro, uma forma de entender que mesmo estática, aquela imagem ela está em movimento. Seja em movimento na narrativa, seja em movimento na sequência, seja em movimento do próprio desenrolar da história, ou do corpo, ou dos objetos que estão no quadrinho. Então, as linhas de movimento, nós podemos classificá-las em três formas, certo? Como sempre, tudo que estamos trabalhando aqui não é nada gramatical, fixo. São formas que foram detectadas, foram estudadas e praticamente se resumem a essas três. Embora, como sempre repito aqui, os quadrinistas, os desenhistas extrapolam estes limites, certo? Esses limites gráficos. Então, a linha de movimento nós temos posição inicial, posição final e movimento circular. Então, quando coloca posição inicial, posição final, posição ou movimento circular, é onde começa e onde termina o movimento. Onde está, né, o braço, o corpo, o carro, né, o objeto, o que for, na narrativa, na história, no quadrinho, onde está no movimento 1 para o movimento 2. No tempo 1, no tempo 2. Quase uma coisa física, né? Aquela delta S é velocidade vezes o tempo. Só que a gente está trabalhando com desenho. Estamos transformando essas ideias físicas em representações gráficas. Então, posição inicial são movimentos no qual há uma repetição, né? Há uma volta para a posição inicial. Então, normalmente, quando eu represento, né, um determinado movimento, cujo o início é também o fim, ou no caso, onde o braço está na posição inicial, ou a perna, ou o corpo, ou o carro, né, for se representar, está na posição inicial, é porque há um movimento de retorno, de ida e volta. Então, no caso dos dois exemplos que temos aí, né, o primeiro à esquerda, uma briga na aldeia dos gauleses, no qual Abracocirc, né, que é o chefe, fica batendo repetidamente seu escudo na cabeça de alguém ali embaixo. Então vejam que o movimento está na posição inicial, mas ele vai e volta. Passa essa ideia de que há um movimento de ou um retorno único ou de um retorno contínuo. No segundo desenho, também de Asterix o Gaulês, Automatix, que é o ferreiro, bate na cabeça do bardo Chatatorix. Vejam que a mão principal, está bem melhor representada, está acima da sua cabeça, enquanto há uma mão menos, quase um efeito de estroboscópico, né, diferentemente do primeiro, no qual a mão vai e volta. Então, o movimento na posição inicial necessariamente indica que o movimento está sendo repetido ou ele voltou para a situação de repouso. O segundo tipo de movimento é a posição final. Esse normalmente é quando há um fim no término deste movimento. Então, um murro, um único murro, um murro com intensidade, né, um chute, ele tem
sempre a representação no movimento final, onde ele chega no final. Então, no caso aí temos o desenho de Frank Miller, Demolidor e o Mercenário. E no caso aí todos os movimentos eles estão representados na sua posição final. Isso indica que não há repetição, que não há um ir e voltar, não há um retorno para a posição de conforto, né, de repouso. A posição está no final. O movimento ele sai de uma posição e vai para o final. E as linhas de movimento indicam essa intensidade. Então a linha de movimento não é apenas para indicar a trajetória, mas também a intensidade dessa trajetória. Como essa trajetória está sendo intensa dentro da narrativa. E o terceiro modelo são as linhas de movimento circulares. No caso temos um desenho de Kazuo Koike, desenhista Koike é o roteirista. Não, é o Koike, o desenhista de Lobo Solitário. E aí o bastão está numa posição inicial e as linhas de movimento são circulares, dando a ideia que não há um retorno, não há uma fixação, não há um repouso para o movimento. Então, as linhas circulares ou as linhas aleatórias, elas indicam essa trajetória que nem é no começo nem no fim. Elas são circulares no sentido de sempre voltarem e sempre retomarem o seu movimento. Então, essas três formas de representação, certo? Elas, juntamente com as onomatopeias, juntamente com a perspectiva, juntamente com a disposição dos elementos no quadrinho, elas dão a ideia do movimento. Então, não é apenas a linha de movimento que torna um desenho um quadrinho. As linhas de movimento tornam-se quadrinhos a partir do momento em que este movimento está dentro de uma narrativa e esta narrativa articula vários quadrinhos em sequência. E esta sequência, ela cria um entendimento, um sentido, né? uma semântica de uma história linear para uma história através de imagens. Então as linhas de movimento, elas intensificam aquilo que no quadrinho vai ser também demarcado pelas posições dos objetos, como também pelos demarcadores de posicionamento no próprio quadrinho, seja a perspectiva, seja o que vem à frente, o que vem atrás, o que vem, qual a hierarquia se apresentar no quadrinho.